Olá para você que acompanha o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues e vamos agora novamente para uma reflexão astrológica semanal. Agora para a semana de 20 a 26 de outubro, uma semana que já começa aqui no domingo com muitos eventos, muitos aspectos formados pela Lua, aplicados pela Lua e também a gente tem um formado por Vênus. Vamos lá. Aqui, no domingo 20 de outubro, nós ainda temos o Sol em Libra. Ao longo dessa semana ele já muda aqui o caminho dele ingressando em Escorpião. E a Lua está em Câncer. Logo cedinho, já na madrugada, às 2h35, esta Lua canceriana formou um aspecto bem intenso em relação a Marte. Mas aconteceu durante a madrugada, então os momentos ali em torno da virada do sábado para o domingo, e o início da madrugada, até aproximadamente umas 5, 6 horas da manhã, certas tensões no nível de imprevistos podem ter acontecido, justamente porque a gente tem Marte como um astro com uma característica mais desafiadora, contemplado como um maléfico e posicionado aqui em Libra, ele não tem muito poder. Isso indica as probabilidades de quebras, rupturas, quedas, então problemas imprevistos mesmo estavam sujeitos a acontecer aqui durante esse período da virada, do sábado para o domingo. E aí nós temos depois, às 10h26, a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Vênus. E é bastante interessante porque a gente tem a Lua na sua própria casa. Todo astro, quando está posicionado na sua própria casa, tem um teor de benefício. Ele está numa condição confortável dentro do que ele sabe realizar. Então, quando temos uma Lua em Câncer, o que ela pode expressar de melhor é a possibilidade da realização de eventos que você queira, que tenha em mente, objetivos em mente. Também o teor do próprio signo de Câncer traz para a Lua uma situação de aconchego, de cuidado com as coisas próximas, o cuidado, a atenção, essa necessidade emocional, a dedicação, inclusive emocional, não só às pessoas, mas às coisas, os eventos, coisas da vida prática também aparece como uma possibilidade marcante. Mas é no quesito sentimentos, emoções que aparece mais evidente nesse aspecto com Vênus, justamente porque é um trígono que envolve muita permeabilidade aos assuntos emocionais. Estamos falando da triplicidade da água, então os eventos emocionais ficam mais evidentes. Isso pode tanto facilitar a expressão afetiva, sentimental, em torno de atitudes, da atitude emocional, como facilita, amplia, intensifica o sentir em um nível geral. Vênus rege os desejos, tem como assunto os desejos, o amor, o romance, então todos podem ser atendidos com esse aspecto harmonioso que acontece aqui às 10h26 no ponto máximo. Tem um pouco mais de facilidade para lidar com os temas sentimentais, criativos, os assuntos ligados à família, aos eventos da vida cotidiana. Tem bastante dedicação aqui, muito cuidado. Bom, e aí a gente tem depois a Lua chegando a um aspecto desafiador quase simultaneamente aqui a Saturno, às 10h29, 3 minutos depois. Temos Saturno na própria casa, a Lua na própria casa, e o fato dos planetas estarem em seus próprios domicílios facilita um pouco o teor do aspecto. Mas é um aspecto desafiador, que coloca o quê? Face a face aqui, o sentir versus o senso de realidade. Então, o que nós temos mais desafiador aqui ao longo da manhã é que tem uma alta característica sentimental, afetiva, e às vezes um pouquinho de dificuldade em conciliar com o que a gente tem em mãos para realizar as coisas, senso de realidade mesmo, pés no chão. Mas logo em seguida é Vênus quem chega a um aspecto harmonioso a Saturno, então esta sensação que às vezes vem em um tom de falta, de abandono, de carência, porque é um clima bem sentimental que a gente tem no domingo, ela vai amenizando. Olha, logo em seguida, às 10h58, Vênus chega ao aspecto harmonioso a Saturno. Então, toda a manhã do domingo tem um teor bem sentimental que vai amenizando ali, logo se aproximando do meio do dia e seguindo à tarde, facilitando um pouco lidar com as coisas no sentido mais prático. Há um outro ponto também muito importante nesse envolvimento entre Lua em Câncer, Vênus em Escorpião, Saturno em Capricórnio, são os temas que envolvem as finanças, especialmente com Vênus num aspecto harmonioso a Saturno. Puxar para a realidade os temas práticos, materiais, financeiros, traz um pouco mais de facilidade em lidar com as coisas. Então, qual é o jogo? Muitas vezes temos interesses
em coisas mesmo de nível material, objetos, compras, posses, negócios, e que a decisão acaba ficando um pouco difícil, porque a gente pesa o emocional versus o racional, e aqui com essa intensidade emocional que vem primeiro, a gente vai meio que moldando num sentido das sensações, a gente poderia dizer, né? Quer dizer, decidir por um caminho ou outro tem uma forte tendência sentimental. Mas logo em seguida a Vênus incumbe que de amenizar um pouquinho essa situação e facilita o processo, trazendo elementos que facilitam um olhar mais racional. Então, é um domingo interessante, aqui uma manhã de domingo interessante para lidar com os temas da vida material, né? Sentimental, no nível sentimental afetivo, ela oscila entre um pouquinho de carência, vontade de se satisfazer no aconchego também, né? Mais tarde, bem tarde mesmo, já no final do dia, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Mercúrio. Mercúrio está em 21 de Escorpião e a Lua em Câncer. E, enfim, aí a gente tem um clima bem introspectivo, né? Embora o aspecto seja harmonioso, Mercúrio não está num quadro de tamanha expressão, assim, de uma facilidade muito boa aqui para colocar sentimentos e pensamentos em movimento. Mas se o tema for criativo, se o tema for envolvido na questão da percepção, aí sim ganha um passo, né? Dá para dar um passo adiante. E como o aspecto é harmonioso, ele vai favorecer exatamente isso, né? O processo da criação, da percepção, olhar além do óbvio, buscar outros elementos além daqueles que a gente vê imediatamente. Como a gente tem também o Mercúrio como regente da mente, né? Mercúrio e Lua juntos são os dois astros que compõem a nossa mente básica. Essa composição facilita muito lidar com os temas bem complexos. Aqui o olhar fica bem apurado mesmo, a capacidade analítica se beneficia bastante. Todo tipo de atividade que precisa olhar profundo mesmo vai ganhar um pontinho a mais, uma facilidade aqui na noite do domingo. Facilita inclusive para estudos. E chegamos aqui na segunda, 21 de outubro, com a Lua ainda no signo de Câncer. Às 9 da manhã ela forma um aspecto desafiador ao Sol, exatamente o momento em que se forma a fase minguante. Iniciamos aqui a fase minguante, né? Ela já vai se aproximar vai finalizar esse último período dela para iniciar um novo ciclo já na próxima semana. Bom, aí nós temos então um Sol também em Libra não tão potente, posicionado aqui na própria queda, mas a Lua ainda bem forte aqui na própria casa. Esse aspecto desafiador para segunda-feira, ele é manhoso, assim, né? Então, vocês vão perceber um ritmo de segunda difícil de engrenar. E não é muito prático, não é ágil. Então, o ideal seria lidar com os temas imediatos, os cotidianos, aqueles que vocês já estão acostumados a fazer, que não há mudança de procedimentos. Lidar com assuntos que requerem um olhar muito ousado, diferente, busca de alternativas, por exemplo, pode ser bem desafiador com esta característica. E a própria composição, né, da fase lunar minguante, né, em que a Lua está bem diminuída em luz, não facilita muito clarear os horizontes. Então, não é um momento para se buscar soluções, nem para resolver problemas, ok? Depois, às 13h28, a Lua chega em Leão. Leão tem uma característica mais viva por ser um signo pertencente à triplicidade do elemento fogo, né? E o elemento fogo é o que tem relação com a vitalidade, a vivacidade. Dinamiza no sentido da motivação, mas não podemos esquecer que é um signo de modalidade fixa. Então, não facilita, ainda não dinamiza muito o ritmo, continua ainda num ritmo menos acelerado, mas ganhamos mais motivação, o clima fica mais animado, mais motivado mesmo, entusiasmado, poderíamos dizer. E aí amplia um pouquinho mais a vontade de ousar, ok? Mas ainda espera um pouquinho, porque o clima ainda não está assim 100% favorável para se aplicar mudanças, tentar outros caminhos além dos habituais. Na terça-feira, 22 de outubro, último dia do Sol no signo de Libra. Nós vamos ter a Lua em aspecto harmonioso a Marte logo na manhã às 9h58. É um aspecto bem produtivo. Aí sim, como eu disse para vocês, aguardem que vem um momento legal. Bom, Lua em Leão não tem muito poder em termos de dignidade,
Mas Leão é casa do Sol, então ela acaba se beneficiando, porque inclusive a própria Lua não tem brilho próprio, né? Ela se beneficia, ela é iluminada pelo Sol, inclusive quando está no seu ponto máximo da fase cheia, onde ela é visível, é por questão da luz do Sol que ela é vista no céu. Estar na casa do Sol, de uma certa maneira, traz facilidade em lidar com alguns temas, né? E que nesse aspecto harmonioso vai facilitar resolver, buscar apoios, principalmente tendo Marte aqui na casa de V, no signo de Libra, que é um dos signos mais voltados para a questão do diálogo, né, da troca, da interação. Então, esse aspecto harmonioso entre Lua e Marte, embora não seja super acelerado no sentido de competitividade e de uma coisa mais agressiva, ele está num tom bem facilitador do que? De buscar apoios, de conversar, de se expressar, de se colocar pontualmente, assertivamente sobre determinados assuntos e por meio do diálogo conseguir chegar onde se pretende. E ela vai chegar um aspecto desafiador a Vênus às 19h54, já à noite, que é um aspecto que pede atenção com os temas voltados tanto para a questão sentimental, porque os ânimos ficam esquentados mesmo, e também para a questão financeira. Não é bom momento para compras em qualquer nível, seja pequeno ou grande negócio, não é um momento interessante aqui, tá? Nesta terça-feira, então a gente tem esse quadro aqui, nada favorável à noite. Ele é um pouco ciumento, apegado, tá? E também tem que ter uma atenção em relação a esses temas. Na quarta-feira, dia 23 de outubro, como eu disse para vocês, o Sol já vai ingressar no signo de Escorpião. Mas antes desse evento, a gente tem a Lua em um aspecto desafiador a Mercúrio. Isso é bem complicadinho para todos os temas que exigem o processo mental. A capacidade analítica acaba sendo prejudicada porque aqui a gente tem uma rigidez muito elevada. E todos os temas em que tem mais de uma opinião, por exemplo, fica um pouquinho mais difícil de conciliar. Aqui a gente tem uma defesa muito forte, uma situação alta, defensiva em torno de interesses, de pensamentos, ideias, pontos de vista, né? Então, para apresentar uma reunião não é legal, para participar de uma entrevista também não é muito legal, para apresentar um trabalho não é tão bom assim, né? A gente tem uma tendência mais desafiadora à rigidez no pensamento. E para os temas sentimentais também, ok? O maior prejuízo desse aspecto desafiador é porque tudo fica preso nos mínimos detalhes, então falta bastante flexibilidade. Então, o que mais a gente vai precisar ter atenção é sobre as questões de diálogo na expressão de interesses e pensamentos. Porém, também Mercúrio tem como tema tanto as burocracias, documentos, transportes, e tudo isso acaba sendo um pouquinho prejudicado neste momento aqui em que a Lua chega a um aspecto desafiador a Mercúrio. Pega amanhã, então amanhã da quarta-feira é que tem esse tom mais tenso. Às 2h20, então o Sol chega ao signo de Escorpião. Por um lado é interessante porque ele sai desse ponto aqui que representa a queda, né, que é o signo de Libra. Porém, em Escorpião, o Sol também não tem dignidade essencial. Nesses primeiros graus aqui, ele está na casa de Marte, no termo de Marte, na face de Marte, na triplicidade do elemento água, no qual ele não tem nenhum poder, e então não ganha assim tantos pontos. O ingresso do Sol no signo de Escorpião, ele traz um período aqui de 30 dias mais centrado mesmo, mas muito profundo. Na verdade, assim, ele intensifica muito o olhar. O que acontece é que esse Sol vai estar disposto por Marte, que é regente de Escorpião, e Marte está lá em Libra, também não está muito forte. E temos então um quadro aqui próximo de 15 dias que exige uma certa flexibilidade, muito equilíbrio, porque há uma tendência a necessidades marcantes, profundas, né? Vai para um jogo lá no fundo, só que Marte está falando o quê? Do diálogo, ainda não tem aquele ponto totalmente agressivo que é a característica principal de Marte, ok? Lua também muda de signo na quarta, chega ao signo de Virgem. Assim que a Lua chega no signo de Virgem, ela já vai formar um aspecto harmonioso ao Sol, às 16h34. Os dois fresquinhos em novos signos. E é um tipo de aspecto leve, o sextil é sempre mais leve, mas é harmonioso e, novamente, ele tem uma característica muito forte de concentração. Capacidade analítica acentuada, torna o momento bacana para decisões, para realizações de objetivos da vida prática,
E também concertos, e aqui os concertos pegam tanto em nível de coisas materiais, como resolver problemas de outros níveis, de assuntos mentais, de procedimentos, enfim, do que quer que seja, resolver a situação tem uma característica aqui super interessante, na verdade. Quinta-feira, 24 de outubro, com a Lua em Virgem, ela vai chegar a um aspecto bem harmonioso a Saturno, esse aqui envolvendo a triplicidade de elemento Terra, totalmente prático, embora não seja acelerado em ritmo, então as coisas caminham passo a passo, o ritmo do dia é bem passo a passo, mas é altamente produtivo. O que vocês precisarem resolver, fazer, conquistar, enfim, tudo que precisar fazer, que tenha já um passo a passo definido, um projeto, um plano, procedimentos definidos, tem uma tendência muito forte a se realizarem. E sem percalços, assim, há uma tendência de ir assim bem reto mesmo. O que é bom dessa influência é que ela não representa desvios, então a tendência a surpresas, né, a coisas desagradáveis acontecendo no meio do caminho é muito baixa mesmo. Na sexta, 25 de outubro, a gente ainda tem aqui a Lua em Virgem. Ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Mercúrio de manhã, quase 10 horas, né? 9h59. Toda a manhã da sexta-feira é ideal para os temas mentais, seja realizar uma prova, participar de uma entrevista, apresentar uma reunião, lidar com papéis, burocracias, contratos, documentos, tudo, e transportes e concertos também, concertos de carro, a realização das atividades diárias, por exemplo, ir ao mercado, resolver o que tem que resolver. Esse aspecto ele é muito interessante assim para a questão mental, porque como nós estamos falando tanto do elemento terra como do elemento água, e principalmente por se tratar de escorpião, há uma tendência muito analítica, então as coisas não passam despercebidas. E para o tema burocrático, né? Porque aqui a gente vai ter uma recepção mútua bem legal, além do aspecto ter um tom harmonioso. Lua é um dos regentes da triplicidade do elemento água, e Mercúrio tem tanto o domicílio como a exaltação no signo de Virgem, de forma que esse sexto, que seria naturalmente mais leve, ele ganha uma intensidade maior, uma facilidade, uma contribuição. E vocês vão perceber que a gente já falou da quinta, né? Então a sexta-feira continua e se amplia mais com uma característica muito produtiva para tudo que vocês precisam fazer, mas aqui principalmente para as atividades do dia a dia, o trabalho, a organização da casa e a rotina mesmo, né? Não é uma característica que fala de grandes temas, de grandes coisas, mas ela leva muito a realização dos objetivos. A Lua chega em Libra às 17h20, muda bem o quadro, a gente sai de um território bem mental, da casa de Mercúrio, e entra na casa de Vênus, e Vênus aqui tem uma tônica de realização de desejos. Quando a Lua chega em Libra, a gente tem muita facilidade com o público em um nível geral. Não digo no nível de popularidade, de subir num palco, não é nesse sentido, mas lidar com as atividades públicas fica um pouco mais facilitado. O diálogo, a interação, os temas políticos, essa coisa da cordialidade, como também da diplomacia em um nível geral, ganha muita intensidade. Então a gente tem aqui uma sexta-feira aqui para o início da noite, basicamente, né? Que ela já chega em Libra ali no final da tarde, tem uma característica leve. Para o sábado, no sábado a gente tem o Sol em Escorpião e a Lua em Libra, e a Lua vai chegar aqui nesse mesmo grau em que está Marte às 16h48. Então temos um sábado à noite, final da tarde e noite, ainda mais intenso, nesse sentido de compartilhar. Ele é um dos momentos mais interessantes para se compartilhar o que quer que seja. As atividades em grupo são beneficiadas, como reuniões, estudos em grupos, tudo que você realiza com mais de 2, 3 pessoas ali acaba sendo bastante beneficiado, porque a tendência a se elevar nessa coisa do clima amistoso aqui é forte durante esse momento com Lua e Marte em Libra. E a contribuição também, né? Um dos grandes temas neste momento é a contribuição. Agora, se houver a necessidade de realizar algum assunto específico, atingir algum objetivo específico, isso vem por meio de auxílio, tá? Porque Marte aqui perde muito do foco mesmo aqui no signo de Libra. Então,
realizar as coisas assim direto e reto, seguindo muito objetivamente, vai ser um pouquinho mais difícil. Ao passo em que, se você estiver realizando alguma coisa com alguém, é um pouco mais fácil, ou se você precisar de apoio de alguém, ou se você estiver dando apoio para alguém realizar algum assunto também. Mas um pouquinho depois a Lua chega a um aspecto desafiador a Saturno. Bom, ele confirma o que eu falei agora há pouco. Lidar com as coisas em um nível muito direto e reto, com um objetivo muito definido, pode ser bem difícil. É disso que essa quadratura fala. A gente tem Lua neste momento aqui transitando em Libra, e como eu falei para vocês, a Lua em Libra perde muito da objetividade, né? Pensando em Libra exatamente como símbolo, balança com os dois pratos. Essa dinâmica de ir direto a um objetivo, com enfoque, com persistência, com assertividade, é bem prejudicada. Esse aspecto desafiador de Lua com Saturno fala exatamente dos empecilhos que vão surgindo para se realizar objetivos. Se você tentar forçar a barra para realizar as coisas que você tem em mente, e de qualquer nível, né? Quando eu digo realizar, não são só os objetivos maiores, mas assuntos diários. Se você forçar para realizar, vai ter problemas. É por isso que vai precisar da busca de apoio, da contribuição dos outros. Tá? E sem contar que toda vez que a Lua desafia Saturno nesse aspecto, a gente tem uma tendência a olhar as coisas em um nível mais pessimista, mexe muito com o humor no sentido negativo. E devemos observar também que isso vai acontecer logo em seguida a conjunção da Lua com Marte. Então, tanto Marte como Saturno são os astros considerados maléficos, né, que têm uma tendência aos assuntos mais difíceis. Por isso, no sábado, se não for por meio de apoio, é bem difícil chegar onde precisa chegar, tá? E são essas as influências para esta semana, ok? Voltamos na próxima semana, então. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo. Então, até mais!